Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Mais sorridentes, mais conformados, menos cansados. Não quero comentar muito sobre domingo. Dia novo, assuntos novos, vamos falar do Cuca, já está pressionado, vamos comentar, poxa, chegou a 2 meses, é muito cedo para o Cuca estar pressionado no São Paulo, ou não? Falando em pressão, o que o Cuca fez no primeiro dia do treinamento pós-clássico, ontem segunda-feira com os jogadores, o que ele conversou, ele passou essa pressão para o elenco? Vamos falar também dos detalhes do jogo do Bahia, se já tem desfalque previsto, se já tem escalação prevista, como é que está sendo o treinamento. O Cuca falou um pouquinho do estilo dele de comandar o elenco, ele vai dar uma mudada para remexer na reação do time contra o Bahia e futuramente no restante da temporada. Vamos falar daquele quarteto de Igor Gomes, Luan, Lisiero, Antony, essa garotada da base que levou a gente até as finais do Paulista, onde é que tá? Por que não se repete esse quarteto? Vamos falar que além de se superar em mata-mata, São Paulo também vai ter que superar contra o Bahia uma quinzena já, sem marcar gols. Vamos falar do Juan Diner, aquele argentino do Racing que está indo para o Deportivo Cali. Em que pé que está essa negociação? Vem ou não para o São Paulo? Para finalizar, vamos falar de um assunto polêmico que foi o Raí, lá em Roland Garros, durante o clássico que a gente perdeu. Super repercutiu mal, os torcedores estão falando pra caramba. Antes disso tudo, você já sabe, Network BG para acompanhar São Paulo e Bahia na Copa do Brasil, para acompanhar São Paulo e Cruzeiro, que vai jogar no Pacaembu, para acompanhar todos os jogos do São Paulo. E claro, quando vocês encherem o saco, também ver um pouquinho de vídeo, de filme, de série, porque tem que ser feliz também, não é só sofrimento que é o São Paulo nessas oscilações. E também para acompanhar todos os jogos da Copa América e tudo sobre futebol. Mandala Turismo, agendinha, ó, vai ter passeio para Campos do Jordão, Guararema, Foz do Iguaçu, com Paraguai, com um monte de coisa. A agenda tá aqui embaixo para você falar com a Flavinha. E no próximo vídeo eu vou falar que tem um parceiro novo do canal que vende manto sagrado. Uns preços, ó, muito legal, mas no próximo vídeo eu conto todas as novidades, porque ainda tô fechando direitinho, vai ter sorteio especial para 150 mil inscritos. Enfim, se eu falei sorteio, você já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, participa comigo nos comentários, partiu ver as notícias. Galera, quero falar com vocês de um assunto que já é recorrente no São Paulo. E apesar do momento, da tristeza, da raiva, de todos os sentimentos mistos que a gente infelizmente está começando a se acostumar, a gente tem que discutir com racionalidade esse assunto, que é uma pressão que já existe no Cuca. Já saiu notícia essa semana que, em plena segunda-feira, com menos de 2 meses na frente do comando de São Paulo, o Cuca inicia a semana pressionado. Quando ele inicia a semana pressionado, não é que a diretoria já pensa numa demissão de Cuca, graças a Deus isso não existe ainda internamente. Minha opinião, seria burrice já pensar em algo desse tipo. Mas não falta muito para isso acontecer. A gente conhece a torcida e conhece a diretoria. Se, hipoteticamente, é eliminado amanhã contra o Bahia da Copa do Brasil e perde para um Cruzeiro, ou empata daquela forma apática no Pacaembu para o Cruzeiro, pronto, já é pressão, o trabalho do Cuca já é colocado em xeque, os jogadores não são bons, pronto. A gente vai colocar tudo a perder. E claro, com uma certa razão de cadê o resultado. Porém, se a gente pensar, o Cuca assumiu o elenco dia 1º de abril, os 2 primeiros jogos dele, os 3 primeiros jogos dele foram ao lado do Mancini, que tinha assumido depois do Jardine. É o 3º técnico do ano, 50 milhões de jogadores novos, mas a gente tem que conversar sobre essa pressão no Cuca. Para não vir num Pacaembu contra o Cruzeiro, vir chamar o Cuca de burro, se de repente a gente tem que pensar, infelizmente, se de repente não der certo. Não quero dizer que a gente não precisa pensar, mas a gente tem que pensar desse jeito aí, porque pode acontecer. É cedo por um técnico no São Paulo já estar pressionado. Opinião minha, é um dos treinadores dos últimos que passaram. Eu gostava muito do Aguirre, mas muitos novos passaram nos últimos anos, eu não gostava tanto. Mas acredito que o Cuca vai ser aquele treinador que vai fazer o barraco tremer, que vai remexer, vai olhar o que tem de poeira embaixo do tapete. Só que isso demanda tempo, isso demanda pressão. E isso demanda entender também que
No futebol brasileiro, às vezes o jogador inverte, começa a ficar mole e a gente começa a falar que o problema é o treinador e não o jogador, e quem tem que remexer às vezes é o jogador que é apático. Falando em apatia, o Cuca já cobrou todo o elenco depois do jogo contra o Corinthians. Ele fez uma cobrança individual. Então depois do treino ele fez todo mundo chegar mais cedo, chamou jogador por jogador que foi titular contra o Corinthians que entraram em campo e fez cobranças individuais. Então ele falou pro Pato, Pato, de repente você não é aquele cara referência diário, mas agora eu preciso de você até chegar reforço. Cobrou todo mundo, molecada da base, ó. E aí, o que tá acontecendo? Deu uma queda? O que foi? E de apatia. Ele teve 3 pautas com essa galera, não foi só te perguntar um feedback, mas ele sentiu pela primeira vez desde que ele assumiu. Ele sentiu que São Paulo foi apático em questão de reação. Cobrou posicionamento e cobrou tática. Tática que, segundo o Cuca, na cobrança dele com os jogadores, o que eles treinam no dia a dia não está sendo passado em campo, taticamente falando. Então teve essa cobrança do Cuca aí com os jogadores. E aí o Cuca foi questionado aí para os jornalistas o que ele está achando do momento de São Paulo, o que ele está achando depois do Clássico. Ele falou que ele sente que ele tem que mudar o estilo de comando dele no futebol. Ele sempre foi conhecido como um técnico mais paz e amor, uma pessoa mais serena, mais tranquila, mas para remexer tanto emocionalmente falando com os jogadores e ter uma reação, ele vai adotar mais uma postura de cobrança, de marcar em cima. Ele falou inclusive que alguns jogadores que a gente está mais acostumado a ver no time titular, ele deve tirar para ver reação tanto física, muito fácil, eu não estou bem fisicamente, não estou rendendo, tá fácil. Quanto emocionalmente, então eu estou pressionado, estou abalado, então beleza, banco. Ele já propunha muito o rodízio, mas agora ele vai fazer, olha, não está se sentindo bem, não estou sentindo que você está se importando o suficiente, vai para o banco. Então o que ele promete é remexer bastante, e nesse sentido eu, Laila, deposito minhas confianças no Cuca, desejo toda a sorte do mundo, falo, Cuca, você tem um desafio. Cuca que veio aí de uma cirurgia, problemas cardíacos, acabou de assumir um grande BO. A gente sabe como o Muricy Ramalho sofreu aqui. É um grande desafio para a carreira do Cuca. Vamos aproveitar já emendar e falar de São Paulo e Bahia, quarta-feira, lá em Bahia. Lá na dificuldade que São Paulo conseguiu levar um gol no Morumbi e deixar o Bahia decidir em casa, com a vantagem. São Paulo não marca gol desde o jogo contra o Fortaleza, de Rogério Ceni, aqui no Morumbi. O último gol foi do Hernanes. Antes disso, os últimos gols tinham sido dia 1º de maio, Pato e Toró. Então, um mês aí de apenas 3 gols, né? Mês de poucos gols. E tem que vencer de pelo menos 2 gols. Um gol leva para o empate, leva para os pênaltis. 2 gols, se o Bahia não fizer nada, classifica. Mas se fizer, tem que correr atrás de mais gol. Tenso, muito tenso de testar o coração pra variar. No último vídeo eu falei de estatísticas do São Paulo em clássicos e mata-mata, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E a gente levanta esse assunto mais no decorrer da semana, mas isso é tenso. Luan voltou a treinar normalmente, deve jogar. Nenê sofreu uma pancada, veja a bruxa solta. Sofreu uma pancada nas costas no finalzinho do treino de ontem e virou dúvida. São Paulo não tem um jogador já lesionado, passando por cirurgia. Ainda tem essa do Nenê, então virou dúvida. Por enquanto, esses são os possíveis desfalques do São Paulo, além dos que a gente já sabe, tipo Rojas e Pablo. Só para finalizar, o Cuca tá fechando o treino. São Paulo já vai embarcar hoje à noite, terça-feira, para Salvador. Treinos fechados, então a gente não tem uma certeza de escalação. Eu diria para vocês, escalação, tem uma base, muda um outro jogador do rodízio por causa de preparo físico, mas como o Cuca está prometendo mudança, não sei se ele já vai mudar agora contra o Bahia, ou se ele vai esperar uma postura depois da cobrança individual. Prefiro nem falar escalação. Deixo para vocês aí o desafio que o Cuca tem nas mãos, como escalar o São Paulo para mais um jogo da vida em 2019.
Galera, ontem muita gente na live perguntou, porque já tem uma galera falando do Cuca, né? Obviamente. Aí fiz live, subi vídeo atualizando o mercado da bola. E aí muita gente perguntou, pô, mas e aquele quarteto da base, Igor, Luan, Lisieiro e o Antony, eles não jogaram mais, o Cuca não tá mais escalando, tinha gente pedindo volta a Mancini. E daí eu decidi falar do quarteto. Por que que esse quarteto não jogou mais junto? Por que que não tá subindo? Ah, o Cuca não tá querendo aproveitar a molecada da base. Tem todo tipo de teoria da conspiração. Então, vou começar respondendo do fim pro começo. Ah, ele não quer aproveitar a garotada da base. Pô, o Toró ia ser emprestado pra Chapecoense, foi o Cuca que fez o Toró ficar e utilizou no primeiro jogo logo de cara. Depois deu titularidade para o Toró, deu titularidade para o Valse, está trazendo espaço para o Valse, está trazendo o Morato agora, então acho que é indiscutível o espaço que o Cuca dá para os moleques da base. Por que que o quarteto não está sendo utilizado sempre? Simples, desde a final contra o Corinthians, a gente não teve um jogo que pelo menos um dos 4 não tivesse lesionado. O Luan ficou lesionado durante 3 jogos. Depois do Luan foi o Lisieiro. Depois foi o Luan e Lisieiro. Aí agora a gente tem o Antony que foi para a seleção. Então a gente não teve oportunidade. No meio disso, o Igor Gomes entrou em alguns jogos. Depois entra Hernanes, depois entra Nenê. Ele fez o rodízio e no rodízio tiveram jogos que ele saiu com o Igor Gomes de titular. Tiveram jogos que não. Então não foi por falta de vontade do Cuca em manter. O Mancini achou algo muito legal com esses meninos, mas a gente tá com uma bruxa solta desde o ano passado, quando tava dando tudo certo com o Nenê, Diego Souza e Everton, e aí o Everton começou a machucar. Então assim, São Paulo tá com uma bruxa solta, do negócio estar, sabe, cansativo, cheio de lesão, e ele não conseguiu mais utilizar. Achei importante falar. Pelos comentários que tenho visto da galera falando, não, volta o Mancini então, porque ele sabia escalar o São Paulo melhor. Pô, mas vou prestar atenção. Tem uma galera que fala de preparo físico, tem uma galera que de fato está lesionada. E aí existe um outro X da questão no preparo físico dos atletas, mas não de fato em como o Cuca escala o time. Galera, durante o clássico do São Paulo, com gols aos 6 minutos, o Raí postou uma foto, não foi bem ele, foi a namorada dele, na verdade, que postou no Instagram, dos dois, do Raí e dela, lá em Roland Garros, na França. Enquanto o clássico estava acontecendo, enquanto todo mundo estava nervoso aqui, se perguntando por quê, mas um clássico perdemos, meu Deus. E aí repercutiu mal, né? Antes já estava uma coisa tipo, o que está acontecendo? Depois da derrota, aí recebeu umas mensagens lembrando da mãe, todos os tipos de palavrões possíveis, repercutiu muito mal o que ele estava fazendo lá em dia de clássico, e todo clássico para o São Paulo vale a vida. E aí o São Paulo soltou a informação do porquê que ele estava lá, o que estava acontecendo, enfim. Todo mundo sabe que o Raí tem uma fundação, né? A Fundação Gol de Letra, que ajuda crianças e adolescentes em condições vulneráveis. E ele já tinha desde janeiro marcado essa data para estar presente no evento. Tinha confirmado que iria em janeiro ainda, mas o evento inicialmente era dia 25, foi mudado para o dia 26, como ele já tinha confirmado presença. Ele teve que ir, mesmo assim continuou repercutindo mal. Entendemos que a fundação dele é enorme, ajuda muita gente, é muito bem vista, muita gente famosa participa inclusive, mas pegou mal pela data. O Raí assegura que manteve contato tanto com os jogadores quanto com o Cuca, que acompanhou tudo que ele pôde acompanhar, mas repercutiu muito mal. Tá voltando de viagem hoje, terça-feira, e encontra São Paulo direto lá em Salvador para mais um Jogo da Vida em 2019. Comenta aí embaixo o que você acha. Pô, ele tem outros afazeres além da diretoria de futebol, ele não entra em campo. Não, lá ele tinha que estar presente, faz toda a diferença. Não, lá o Lugano tá lá e ajuda também. Enfim, posta nos comentários se você tá bravo, pé da vida com o Raí, ou se tá bravo com tudo, como todos que torcem pro São Paulo nesse momento. Galera, finalizando, falando do Juan Diner, não consegui falar no vídeo de ontem. Na verdade eu falei, vi que uma informação estava um pouquinho equivocada, corrigi agora.
Só relembrando a situação. Pertence ao Racing, fez uma temporada boa, foi emprestado para o Deportivo Cali da Colômbia, fez uma outra temporada boa, aí o Deportivo Cali estava em finalzinho de empréstimo, mas tinha uma cláusula de preferência de compra, com valor já pré-definido de 650 mil dólares. E falou pro Racing, oi, vou comprar o jogador. E o São Paulo no meio disso falou, queremos o jogador. Daí o Deportivo Cali falou, não, beleza, vocês querem o jogador? Eu vou encerrar aqui a nossa negociação, vou comprar por 650 mil dólares e repasso para você. Então tá comprando 50% deles e vai passar 50% para o São Paulo. Estão discutindo valor que deve ficar entre 2 e 3 milhões de dólares. Sim, já tem uma margem de lucro em cima, obviamente, mas a gente chegou agora. Ainda continua sendo uma das oportunidades de custo-benefício melhores de mercado, por isso que o São Paulo está priorizando. Aos olhos do Cuca lembra muito o Daverson no Palmeiras, característica. E o Cuca falou com o Raí, falou, olha, tem que trazer esse jogador. Eu preciso, para o meu estilo de jogo, de uma referência dentro da área. A referência dentro da área me ajuda com a zaga adversária, que vai entender que existe um jogador lá. Me ajuda com o formato de tática dos adversários na hora de ter uma postura perante o São Paulo. E me ajuda, inclusive, para liberar os pontas. Então, explicou para o Raí, em tático, o quanto ele precisa de um jogador que não precisa ser tão veloz, mas que seja alto e forte para ser referência na área do São Paulo. Está insistindo nisso. Quem quiser saber do Adriano para lateral, eu falei no vídeo de ontem. E também tem uma live, quem quiser saber da live, eu falei um pouquinho mais do Juan, falei um pouquinho mais do Cuca, falei um pouquinho e respondi as perguntas que me enviaram nos comentários. Fechou, galera? Não tenho certeza se vou fazer outro vídeo antes do jogo contra o Bahia. Já deixo aqui o nosso boa sorte. E pergunto pra vocês qual é o palpite. Olha que pergunta difícil. Racionalmente falando, para esse jogo contra o Bahia. Grande beijo, espero que no próximo vídeo, caso não seja amanhã, eu seja com um baita sorrisão. Fechou? They know the penalty. I tell them, see you later, fam. I do not need this jealousy. I got no time for failure, man. I wanna leave a legacy.